Olá pessoal, pelo título desse vídeo você já sabe no que eu vou falar. Eu já fiz aqui na igreja que eu congrego, eu fiz um culto de ação de graça, agradecendo a Deus pela cura e restauração do Mateus. Eu espero que vocês compreendam, talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, porque eu quero contar todos os detalhes aqui nesse vídeo, porque no dia que eu fiz o culto de ação de graça, eu tava muito nervosa. Acho que passou um filme em tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e muitas coisas eu esqueci. Muitas coisas me deu realmente um branco e eu não consegui lembrar. Depois de horas que eu vi lembrar, eita, eu não falei isso, eu não falei aquilo. Eu quero deixar bem detalhado aqui esse vídeo com alguns detalhes bem importantes. Então, vamos do começo. E também, graças a Deus, no culto de ação de graça, Thaíses, ela falou um pouco do que a gente tínhamos passado, e foi a minha sorte, porque na hora que eu fui dar meu testemunho, felizmente eu falei pouco, não falei todos os detalhes porque eu estava muito nervosa, estava muito emocionada, fiquei muito feliz por as pessoas terem cantado aqueles louvores que eu estava cantando sempre no hospital. E foi incrível, incrível mesmo a consideração que cada um teve por mim, pelo Mateus, de ter se esforçado para aprender a cantar os louvores, né? Muitos não sabiam aqueles louvores. E gratidão a Deus sempre, né? Então o início foi assim. O Mateus, ele tava saindo os dentinhos dele. E ele começou a ter febre, ele começou a ter falta de apetite, que não é normal, mesmo quando ele está com febre. O apetite dele, graças a Deus, é muito bom. Ele começou a ter diarreia, ele começou a vomitar e ter uns sintomas estranhos. E todas as pessoas sempre diziam: ai, os dentes, ai, assim mesmo. Aí eu levei ele no hospital. Quando eu fui lá, aí ele tomou injeção e voltou para casa. Isso eu creio que foi em uma segunda-feira. Aí em uma quinta-feira estávamos para fazer um café na casa da minha comadre, meu compadre, Cacau e Marcelo. E tava tudo certo a gente ir pra lá. Só que daí ele não quis comer. Nesse dia ele não tava querendo comer. Tava muito tristinho, sabe? E eu me preocupei bastante, porque ele não é de, igual eu falei pra vocês, de estar independente de qualquer coisa e não comer. E a gente foi lá, a gente comeu, e de lá a gente já foi pro hospital. Eu achei muito estranho, mesmo as pessoas dizendo, ah, é normal, é os dentinhos, é os dentinhos. Mas assim, era como se não fosse só os dentinhos, eu não sabia, eu não tava sentindo nada, que era alguma coisa. Só que, tipo assim, pra mim, eu cuidei de outras crianças, já fui babá por alguns tempos, mas eu falo pra vocês, o Mateus é tudo bem diferente. É uma experiência, assim, única, que eu nunca vivi. Nunca vivi mesmo a experiência que eu estou tendo com o Mateus. E daí a gente foi no hospital, aí eles, como ele tava com disenteria, aí passaram o soro, injeção. E só que ele é muito ruim de acesso. É igual a mim, eu sou péssima de acesso. Quando eu tô doente assim, é muito sofrimento para conseguir achar minha veia. A mesma coisa ele é. E eles mandaram a gente pra União, porque ele falou, ó, lá eles vão fazer exames e vai conseguir colocar o soro nele, porque ele tem que tomar o soro para parar com a disenteria que ele estava. E a gente foi, meu esposo não pôde ir, só foi eu e ele. E quando chegou lá, eu tava tranquila assim, graças a Deus, né? Deus, a cada dia ele vem me ajudando em questão disso, que
Eu fico muito desesperada quando ele tá doente. Mas até então eu tava tranquila, sabe? Tava muito preocupada, porém eu estava tranquila. Aí a gente foi, graças a Deus conseguiu, conseguiram achar a aveia, ele tomou o soro, tudo certo. Quando foi no outro dia, entrou um médico lá na sala onde a gente estávamos e ele falou assim: olha, você dê esse remédio, esse remédio, esse remédio, esse remédio a ele e vai dar tudo certo. Aí eu disse: não vai fazer exame não? Ele disse: não, ele tá desidratado, veio um monte de criança assim com essa mesma situação dele e ele só tá desidratado. E eu fiquei assim, só desidratado, porque ele só tinha parado de tomar água, na realidade, só naquele dia, na quinta-feira. Até então ele tava tomando, ele sempre toma suco, ele toma bastante água. Eu falei assim: só um dia só já desidratou ele assim, de uma forma extraordinária. E ele disse: não vai fazer exame não precisa, tal. Aí eu achei estranho, muito estranho. A partir daí eu fiquei muito incomodada. Eu queria vir embora, porque eu não gosto de hospital, quem gosta, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei incomodada. E antes o rapaz tinha outra pessoa lá que vinha também para minha cidade. Aí o que é que a gente faz? A gente fala com a assistente social lá, ela vai e entra em contato com o hospital daqui e eles mandam a ambulância para lá para buscar. E antes da ambulância chegar lá, o Matheus ele começou a ter falta de ar. E eu mandei por várias vezes a enfermeira: ó, fala pro médico, meu filho, ele tá cansando, ele tá tipo cansado. Aí ela perguntou se tinha alguém assim na família, eu disse: não, que eu saiba. Apesar que depois eu soube que tem algumas pessoas na família que tem cansaço, mas até então eu não sabia. E eu mandei por várias vezes e ela não foi chamar. E eu, tipo, sou um tipo de ser humano muito vergonhoso, sabe? Eu tenho vergonha de falar assim com esse pessoal, mas eu acho que foi o instinto mesmo de mãe, assim, que falou mais alto dentro de mim, sabe? E eu fui lá, bati pessoalmente na sala do médico. Aquele médico que tinha nos atendido, ele já tinha ido embora, porque eu acho que era um plantonista. E foi outro médico que tava lá e ele tava atendendo outra pessoa. E veja, eu sou tão vergonhosa que eu não sou de bater na sala assim de ninguém, de um médico, nunca. Eu creio que eu nunca fiz isso, eu tenho muita vergonha. Mas eu fiz. E ele, quando ele saiu, eu falei assim: ó, o médico deu alta, só que meu filho, ele tá cansando. Isso não é normal, tá? Ele disse assim: ó, eu vou atender aqui, a mulher aqui, quando ela sair, você entra. Eu, beleza. Quando ela saiu, eu entrei, um médico muito diferente do outro. Não tô menosprezando o outro, mas tem médicos que eu acho que sei lá, mais de Deus, sabe, mais capacitados. E porque eu acho assim, tem pessoas que trabalham com amor, sabe? Que vê todos os detalhes e não menospreza nenhum dos sinais. Foi o que esse médico fez. Ele escutou o coraçãozinho dele, escutou atrás, eu creio que foi os pulmões, não sei. Eu sei que ele olhou, ele examinou ele todo e ele falou: vou passar esse exame aqui, esse raio-x, você faz. Fez uns exames lá, passou uns exames de sangue também e tudo certo. E cada vez mais o Matheus ele estava cansando. Cada vez mais ele estava cansando. Quando a gente saiu de lá de fazer o exame, a gente voltou pro quarto onde a gente estávamos. Tô suando. E é incrível, assim que a gente entrou lá, o médico já foi atrás. Aí ele falou assim: ó, o seu filho ele tá com pneumonia e derrame pleural. Aí ele disse que agradeça por você estar aqui, porque se você não estivesse, não sei o que poderia acontecer, porque tá grave a situação. Ele falou umas coisas a mais, só que eu não compreendi. Quando ele falou isso, assim, parece que minha cabeça assim deu uma volta e eu chorei. Eu choro sempre, né? Eu choro feliz, eu choro triste, imagine triste, né? Se eu choro na felicidade, imagina a tristeza. Ali me desabou assim, eu fiquei sem chão. E eu não sabia a gravidade disso, porque
Até então eu não sabia o que era derrame pleural, eu não sabia ao certo o que era pneumonia. Pra mim era tudo assim, eu já tinha ouvido falar de pneumonia, porém eu não sabia o que era. Derrame pleural, sem cogitação, nunca ouvi falar. Aí a gente foi transferido, a gente estava numa sala embaixo, a gente foi transferido para a sala de cima. Assim que chegamos lá, ele já foi pro oxigênio e ali começou a nossa luta. Eu falo nossa porque eu vivi cada coisa que Matheus ele viveu, eu também vivi. Esse exame que ele fez mostrou que ele tinha que tomar antibiótico, né? Que eu não sei se vocês sabem. Quem tem pneumonia tem que tomar antibiótico, porque é como se fosse uma inflamação, uma infecção lá pra sarar. E ele foi tratado por 5 dias no antibiótico. E praticamente quase todos os dias ele fazia o raio-x para ver se estava tendo alguma melhora. E um dia antes da gente ser transferido para o HGE, a médica disse assim, ó, a gente vamos ter que fazer o teste de Covid para transferir. Aí, tá certo. Ele tava com vários sintomas, só que eu não associei Covid. Eu tava ali tão preocupada com o que ele tava, não tinha como pesquisar, porque lá em União, eu só tô com chip da TIM. Lá em União, para entrar nos dados móveis sem cogitação, não tem como conseguir, só ligações mesmo. Lá não vai de forma nenhuma. E eu não consegui pesquisar, porque tudo eu pesquiso para saber o que é. E a médica, uma das enfermeiras veio fazer, que é aquele que coloca o palitinho assim, tipo um cotonete. E ela passou naquele negocinho, que é como se fosse algo de teste de gravidez. E quando ela passou, ela assim na minha frente, ela olhou, aí eu vi o semblante dela estranho assim. Ela saiu e deu a meia volta assim, sem falar nada. E eu achei aquele estranho, aquilo ficou na minha cabeça assim, eu digo, oxe, por que ela fez isso? Saiu estranha, sabe? E de repente veio outra pessoa, aí disse assim, a gente vamos ter que repetir o teste. Aí eu falei, oxe, por quê? Deu positivo, foi? Não, deu positivo não. Aí eu falei para aquela que fez, eu disse, o teste dele, a moça falou que vai ter que fazer de novo, deu positivo. Ela disse, eu não sei falar não, porque quem sabe só a médica. Aí tinha uma médica lá que infelizmente, gente, eu já sou ruim por natureza de decorar nome, essas coisas assim, sabe? Fisionomia das pessoas. Mas nesse dia eu falo pra vocês, esses tempos, na verdade, não conseguia de forma nenhuma nomes assim. Não consegui de forma nenhuma. E ela veio, pense numa mulher de Deus. Pense em uma mulher de Deus. Que eu agradeço todos os dias a Deus por Deus ter colocado aquela médica no nosso caminho. Ela chegou assim, porque tipo assim, olha, eu sempre digo, por mais que a verdade doa, eu quero saber da verdade. Porque é meu filho, eu tenho o direito de saber a verdade. E ela chegou, eu perguntei, doutora, falaram que tem que repetir o teste, deu positivo? Ela disse sim, deu positivo. Eu falo pra vocês assim, meu mundo assim, eu já tava acabada, destruída, né, triste, ali sem saber o que fazer com aquela situação. Imagine Covid. A gente sabe que Covid é uma das doenças agora da atualidade que mais matou pessoas, né, nesse período. Porque tem pessoas que pegam Covid que nem tem muita reação, porque não tem nenhum problema de saúde. Mas principalmente as pessoas que têm algum problema de saúde, coração, problema cardíaco, qualquer coisa assim, o Covid ele ataca diretamente naquela doença. E quando ela falou isso, eu fiquei sem chão. Sabe o que é sem chão? Sem chão. Nesse dia, o meu esposo foi lá me visitar, minha comadre, Cacau. E do lado tinha uma irmã, Cissa, que é outra mulher super assim especial, que ela sempre estava indo lá depois que ela descobriu, que ela disse que sempre escutava uma criança chorando, chorando.
E ela foi tão incomodada que foi lá nos ver. E quando chegou lá, deu de cara comigo, que ela nem sabia que seria eu e meu filho que estaríamos lá. E ela entrou lá e eu tava assim, num desespero. Eu entrei no banheiro, eu chorava muito, eu chorava, eu me abaixava, eu levantava. E ela entrou atrás de mim, me abraçou. Aí ela não tinha ouvido o que a médica falou. Aí eu falei, meu Deus do céu, não, Covid não. E eu ficava dizendo, Covid não, não, Senhor, Covid não. E eu chorava, 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 chorava muito, muito, muito mesmo. E ela começou a me abraçar e disse, irmã, Deus pode todas as coisas. Eu digo, mas não, Covid não, pelo amor de Deus, Covid não, não, não. Digo, Senhor, eu não aceito Covid, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E ela me abraçava, tentava me acalmar. E meu esposo tava fora, assim, tava no quarto, que o banheiro era dentro do quarto, né? Ele tava lá segurando o Mateus. E ela, depois de algumas horas, eles foram e repetiram o exame. Para a glória do Senhor, não deu positivo. E eu acredito que Deus curou meu filho de Covid. Eu acredito. Ele está com todos os sintomas. Eu não tinha sintonizado os sintomas que ele estava sentindo. Eu achava que era só por conta da pneumonia. Mas ele estava falta de ar, entre outras coisas que ele também estava sentindo. Coisas que pessoas que têm Covid têm. Então eu creio que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, não só curou Mateus de pneumonia e derrame pleural, ele também curou meu filho de Covid. Pois é. E nesse dia, ele fez outro raio-x para ver onde era que estava localizada a água, porque derrame pleural nada é mais do que água localizada no pulmão. E tinha muita água, muita água. E minha comadre veio, Cacau, mulher que eu amo demais. Deus sabe o quanto eu amo ela. Cada abraço assim que ela me deu, nossa. Eu tava precisando disso. Eu tava precisando. Porque quando você tá nesses lugares e você não tem ninguém que você conhece, nossa, parece que seu chão some assim, sabe? E ela sempre lá, sempre me dando força, palavras de conforto. Quando ela subiu, aí a gente ficamos lá um tempo e eu tentando me acalmar. E ela sempre com as palavras de conforto. Aí depois eles foram embora. Antes disso, meu esposo foi com o Mateus para fazer outro raio-x. E a médica disse à noite, vamos fazer outro. E tipo, eu não entendi por quê, porque já tinha feito. Ela disse assim, vamos transferi-lo e vamos ver se ele aguenta até amanhã. Foi essa palavra que ela disse. Pra ver se ele aguenta até amanhã. E eu disse, meu Deus, como assim? Aguenta até amanhã? Eu digo, meu Deus, meu sonho sempre foi ser mãe. Meu sonho sempre foi ter um filho. Eu te pedi, eu te clamei tanto. Eu e meu esposo, antes do Mateus chegar aqui, a gente acordávamos todas as 2 horas da manhã, que clamavam a Deus por um filho ou uma filha. Na verdade, meu coração, Deus sabe, eu queria um filho, eu queria um filho homem. Meu primeiro filho, eu sempre dizia a Deus, Senhor, se assim for tua vontade, porque na verdade eu queria ser mãe, independente de ser. Mas se for tua vontade que o primeiro seja um menino. Até porque eu acho que todo canto que eu entrava, eu via uma roupa de menino, uma coisa pra menino, e muitas vezes eu comprava. Aí ele foi, fez um exame, e ela disse assim, vamos fazer punção. Punção é colocar tipo uma mangueirinha aqui e sair puxando aqui o líquido. E foi o que fizeram. Me tiraram da sala porque eu fiquei muito nervosa. Eu chorava muito, 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 porque é horrível. Tipo, tinha que dar anestesia antes pra poder cortar. Cortaram pra poder tirar a água. E quando eu vi ele gritando, ele olhava assim pra mim, com um olhazinho, tipo, mamãe, deixa. E eu dizia assim, é pro teu bem, é pro teu bem.
Eu sempre conversava muito com ele, sabe? Minha gente, desculpa aí. Eu espero que dê pra vocês entenderem, porque eu posso, acho, passar 30 anos pra falar isso, mas sempre que eu falar eu vou chorar, porque foi um momento muito difícil da minha vida, sabe? Mas Deus, Ele tá me confortando a cada dia. É porque é muito difícil lembrar de tudo que eu vivi, sabe? E o médico pediu pra mim sair. E eu chorei amargamente. Porque eu queria estar lá, mas eu não tava dando uma paz para o meu filho, sabe? Eu acho que ele tava ficando mais nervoso em me ver chorando. E quando eu entrei na sala, eles disseram, pronto, terminou. Quando eu entrei na sala, tinha um bujão lá, que tava meio assim, um bujão grande, de líquido. E eu olhava assim, eu digo, meu Deus, que é a água que tinha. E ele o tempo todo com oxigênio, o tempo todo com oxigênio. Eles tentavam várias vezes, que eles falam desmamar, né, pra tirar. E não conseguia, porque ele começava a cansar mais ainda. No outro dia, a gente fomos transferidos para o HG em Maceió. Quando a gente chegou lá, foi diretamente para a UTI. E na UTI, eu acho que foram 3 dias que a gente passamos lá. Mas eu falo para vocês, foram os 3 piores dias da minha vida. Quando você entra em um lugar desses, você não só sofre pelo seu filho, você sofre por todas as crianças que tem lá, porque a UTI é o lugar onde tem os piores casos. E meu filho, ele passou mal uns bocados lá, sabe? Ele era examinado dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu agradeço a Deus por isso, sabe? É medicado sempre no horário certo. Eu tava desde o início eu sempre lia a Bíblia pra ele, eu cantava louvores, eu orava. E eu olhava pra ele sempre eu dizia, mamãe, você é forte, você é forte. Você é um filho de Deus, você é forte. Eu sempre dizia isso pra ele, sempre. Muitas vezes eu falo pra vocês que eu acho que eu perdi a minha fé, sabe? Por alguns momentos. Porque eu não conseguia entender. Por mais que eu confie em Deus, mas eu não conseguia entender porque meu filho estava passando por aquilo. E eu sempre dizia a Deus, Senhor, eu quero ser mãe. Eu sempre quis ser mãe, mas eu não queria passar por isso. Eu não queria passar por isso. Eu queria ser uma mãe normal, uma mãe que tem seu filho e é feliz. Porque a maioria das mães que eu vejo é isso. É difícil, graças a Deus, é difícil uma mãe passar por tudo que eu passei. E quando eu tava nesse tempo, teve umas pessoas que chegaram e falaram assim... Porque aqui em casa, na minha casa é muito quente, sabe? E tanto eu quanto ele, a gente toma banho praticamente o dia todo. Hoje bem menos. Hoje bem menos, eu diminui bastante. No máximo 3 vezes ele tá tomando banho por dia. Não por conta disso, porque a médica me deixou bem claro, ó. Não tem nada a ver com banho, não tem nada a ver com ventilador. Esse derrame pleural é pneumonia com derrame pleural que os médicos me disseram, tanto de União quanto de Maceió. Derrame pleural é uma doença que a criança tem maltratada, tipo, não tratou da forma que deveria e vai piorando a cada dia e você sem saber, acontece isso. Mas teve umas pessoas que disseram que era por causa do banho que eu dava e por conta do ventilador. Porque, tipo assim, eu nunca imaginei que isso causaria alguma coisa, sabe? E imagine, eu não sei, muitas vezes as pessoas falam isso sem intenção, sabe, de machucar. Mas eu falo pra vocês, eu desejei morrer tanto. Porque além de eu estar lá passando por tudo aquilo, vendo meu filho passando por tudo aquilo, eu tava me sentindo culpada. Por mais que em União falaram que não era isso, ó, quando ele for curado, a médica disse, você vai ter vida normal. Dá banho quanto você quiser, lógico que eu não dou, porque hoje em dia, não sei, acho que eu tenho um certo medo de estar dando muito banho. E até porque os banhos não era banho de horas, era banho de minutos. Como de manhã era um banho bem tomado,
E à noite, pelo dia, era aqueles banhos de gato, só para quebrar o calor. E eu falei isso pra médica, tanto de União quanto de Maceió. E ela disse que não tinha nada a ver, que isso era um problema que não foi tratado assim que ele nasceu, ou na gestação, que não foi tratado da forma correta. E quando essas pessoas falaram isso, nossa, eu desejei morrer vários dias. Eu acho que eu tava sofrendo mais por me sentir culpada, por achar que ele tava passando por tudo aquilo, que a culpa tinha sido minha, sabe? Muitas pessoas acham que é fácil você estar no lugar desse. E muitas vezes é um comentário assim: eita, será que foi por conta disso? Mas esse será, às vezes dói tanto. Porque, tipo assim, eu sempre quis ser mãe, então jamais nem faria, nem faço nada do qual eu saiba que vai prejudicar meu filho. O que eu puder fazer para deixar ele feliz, ele bem, ele com saúde, eu vou fazer. Então, existem comentários que vêm para nos destruir mais do que a gente já tá. Mas eu sempre segurando nas mãos de Deus e pedindo a Deus força, né? Quando a gente chegamos lá na UTI, a dosagem aumentou muito do antibiótico dele, muito, 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 para que pudesse fazer efeito. E eu falei assim: nossa, meu Deus do céu, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai aumentar, vai dar tudo certo. Só que ele lá, ele ficava muito triste. Eu não sei se era um monte de aparelho, um monte de coisa que agoniava ele, e ele às vezes ele tirava, e eu nervosa era o tempo todo. As enfermeiras diziam assim: mãe, vá descansar, aqui tinha um quarto lá das mães, que as mães iam para descansar, mas eu falo para vocês, eu não conseguia. Eu fiquei lá todo o tempo com o Matheus, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. O único momentinho que eu saía era quando ele dormia para tomar um banho. Agora aquele banho assim, bem rápido, aquele banho que só para tirar o calor mesmo, e voltava. E sempre a enfermeira dizia assim: ó, não, vá para lá, vá descansar. Se caso ele acordar e chorar, eu vou lá chamar. Só que eu tinha medo de deixar ele lá. E não por não confiar no pessoal, mas assim, ele acordar e chorar. E toda vez que ele chorava, ele cansava mais. E quando ele acordava e ele me via, de certa forma ele não chorava. Ele só ficava lá, ele me olhava. Eu conversava muito com ele, eu sempre falava muito de Deus pra ele. E a gente passou 3 dias aí. 3 dias. Os médicos, eles não chegavam pra mim falar nada, diferente de lá de União. Eles não me falavam, mas tinha uma mesa assim, que vai aquelas pessoas que estão estudando para ser médico, enfermeira, e eles começavam a falar do caso de cada criança. E o berço do Matheus ficava praticamente em frente a essa mesa. E eles falavam de todas as crianças. Quando chegava no Matheus, eles falavam que ele estava muito mal. Tipo, nada positivo. Nada positivo. E eu chorava lá. Chorava e clamava a Deus, pedia a Deus, pedia a Deus. Falo pra vocês, eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Hoje em dia eu choro porque eu sou chorona. E porque lembrar disso tudo me faz sofrer, dói, sabe? Eu acho que com o tempo isso vai passar. Faz mais de 5 meses, eu creio já, que aconteceu isso tudo. Porém, eu ainda, quando eu lembro, me deixa triste, sabe? E a gente passamos lá um tempo bem difícil. Nesses 3 dias eu pedi a Deus. No segundo dia eu disse a Deus: oh Deus, me tira daqui, me leva para outra sala, porque é muito difícil ficar na sala de UTI, viu? Muito difícil, é cada caso assim, cada um pior que o outro. E eu sofro quando eu vejo criança doente, independente de quem seja, que eu conheço ou não. E a gente foi para um quarto lá, um quarto que não era UTI. Eles conseguiram, com o tempo, desmamar o Matheus para ele sair do oxigênio, que para mim já foi um avanço, para mim já foi uma glória. Cada coisa que Matheus fazia, para mim era uma glória. Lá, quando a gente tá na UTI, eles pesam xixi para ver se tá a quantidade certa, eles anotam se ele fez cocô.
E tinha dia que ele não fazia. Num dia que ele fazia, eu tirava foto, até hoje eu tenho foto. Eu tirava foto, eu dava glória a Deus, um cocô. Porque eu sabia que tava ali, tava funcionando, o intestino dele tava funcionando. A gente foi pra essa sala. Essa sala, a sala da enfermaria, que eles chamam. E a gente passou lá um tempo bom mesmo. Eu não lembro quantos dias a gente passou lá. Que eu lembro que eu passei 6 em União, passei 3 na sala do TI e alguns. Eu sei que foi entre isso tudo foi quase um mês. Só que eu não sei ao certo quanto tempo eu passei nessa sala. Não botei na cabeça. Até meu marido tava falando, mas eu não coloquei na cabeça. E quando chegou lá, muita coisa mudou, porque não tinha uma pessoa para estar olhando ele direto, e isso me incomodou. Era de tempos em tempos que ia alguém para estar... De manhã não, de manhã era bastante, aí vinha um, vinha outro, vinha outro. Mas pela tarde não tinha isso constante, sabe? E isso me incomodava porque eu dizia, como assim, tem que estar alguém olhando ele direto. Mas graças a Deus, como ele estava lá, porque os médicos viram que deu uma melhora nele. E eu percebi em Mateus qualquer coisa. Se ele acordasse com um pontinho que ele não tava, que ele não tinha uma mancha, qualquer coisa eu percebia, qualquer coisa. E num certo dia eu acordei e eu apertava assim na mãozinha dele, e quando geralmente a gente aperta aqui, ó, eu não sei se vai dar aí porque tá com um filtro, mostra vermelhinha. E quando eu fazia isso na mãozinha dele, no pezinho, branco, não mostrava sangue de forma nenhuma. E eu, nossa, o que é que tá acontecendo? Aí eu lembrei que lá, quando a gente tava na UTI, a médica falou assim pra mim, ó, talvez a gente vamos dar sangue pra ele. E eu fiquei desesperada lá, sabe? E eu falava, oxe, meu Deus, porque, tipo assim, ela não chegou e me disse, assim, um porquê. Ela falou que talvez iria dar, ia fazer um exame, e talvez iria dar. E quando eu cheguei e fiz isso, aí eu peguei e falei pra médica, eu falei, ó, eu acho que ele tá anêmico, que eu tô apertando a mãozinha dele no pezinho e não tá mostrando não sangue, não. Aí ela falou assim pra mim, mas qualquer coisa a gente passa alguma coisa pra você dar ele em casa. Eu disse, não, olha, eu prefiro que comece a dar aqui, porque eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui. E tá diferente, a pintinha dele também tava esbranquiçada. E como ele é moreno, meu neguinho lindo de manchinha, que mãe ama tanto. Não é branquinha, é marronzinha, é negrinha. E não tava branca, branca mesmo, que eu tirei até fotos assim e falei pra ela assim, não é normal. Porque, tipo, qualquer coisa que acontecer assim, diferente no Mateus, eu sei que não tava. Eu sei que não tava. E principalmente nesse tempo eu tava vendo assim, qualquer detalhe eu tava vendo. E ela falou assim, então eu vou falar com o médico. Aí chegou um rapaz lá e, tipo assim, a partir desses momentos que eu passei lá, eu comecei a ser dessas pessoas persistentes, sabe? Quando eu falava alguma coisa e uma pessoa, não, tá bom, vou falar com fulano. Todo mundo que chegava, eu dizia, ó, tá assim, ó, tá assim, ó, tá assim. E eu fiz tanta questão até que a médica disse assim, ó, então vamos fazer o pedido. Eu falei com o médico, a gente vamos fazer o pedido e ele vai tomar sangue. Pronto, dessa vez eu já tava tranquila, porque eu vi que ele tava precisando, sabe? E ele tomou sangue. Quando eu vi assim, eu agradeci muito a Deus por alguém ter doado sangue. Eu tenho muita vontade de doar sangue, faz tempo, muito tempo. Só que, tipo assim, todas as vezes quando eu vou pra Maceió, eu nunca consigo dormir a quantidade suficiente, que parece que a gente temos que dormir 8 horas. Eu nunca consigo dormir as 8 horas para poder chegar lá na HU, que eu faço exames, consultas lá. E lá eles pegam também doação de sangue. Eu também não sei se eu posso doar meu sangue, mas que isso venha sensibilizar vocês também. Sangue, ele salva vidas, muitas vidas. Então, se você tem um desejo de
de doar sangue, doe, que precisou meu filho, mas pode ser qualquer pessoa da sua família ou outra pessoa, e tenho certeza que as pessoas ficam muito gratas por isso. No outro dia, quando o Matheus acordou, depois de ele ter tomado sangue, ele acordou todo rosado. Eu olhava assim pra ele, nossa, só agradecer a Deus, só agradecer tudo, eu agradeci a Deus, tudo. Quando a gente entrou nessa sala, eu conheci umas meninas lá, são católicas elas, e ela sempre rezava os textos dela. Eu sou do tipo de pessoa, sou evangélica, sou adventista do sétimo dia, mas eu respeito muito qualquer denominação, sabe? Eu sei que quando Jesus vir, ele vai não salvar a placa de igreja, ele vai salvar aquele que tem um coração voltado para ele. Mas a palavra do Senhor também nos diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu conheço a verdade, por isso que eu estou na igreja adventista, mas existem muitas pessoas de outras denominações que a verdade dela é aquela denominação ensina, sabe? E eu comecei a falar para as meninas, uma menina Duda lá, que a gente fez bastante amizade. Aí ela disse assim, ó, bora orar, bora rezar. Aí bora. E todas as noites elas rezavam o texto delas, de boa. E depois, quando elas terminavam, eu li um verso bíblico e a gente compartilhava, a gente comentava o que entendeu sobre o verso. E depois faziam oração. Faziam oração antes da leitura da palavra do Senhor. Aí lia a palavra e depois outra oração. Até eu pedia para as meninas orarem. E isso foi por longos dias. E de certa forma estava me deixando feliz, porque eu disse, Senhor, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tô aqui, não é à toa. Eu tenho que pregar o evangelho. E começou a sair o acesso do Matheus, porque ele tinha que tomar as medicações, os antibióticos, e ele já deixa um acesso para não ter que estar furando todos os dias. Mas com o Matheus não fazia verão igual de história, porque todos os dias estava saindo o acesso do Matheus. E isso foram passando os dias e dias, ele chorava muito. Sabe, aquele choro, aquela dor, sabe? E eu também chorava muito, as enfermeiras muito, assim, sabe, compreensiva, elas diziam assim, mãe, é pro bem dele, porque eu chorava muito também, sabe? Eu dizia, eu sei. E eu falava com ele, eu disse, mamãe, é pro teu bem, mamãe, você vai ficar bom, mamãe, você vai ficar curado. E depois disso, me chegou um dia e eu pensei assim, eu digo, tava tudo indo tão fluidamente, de repente, meu esposo, a assistente social deixava meu esposo entrar, ficar lá um tempo que ele quisesse, porque a gente era do interior. De repente ela começou a barrar a entrada dele. E isso logo depois que eu comecei a fazer as orações lá. Isso todos os dias antes da gente dormir a gente fazia isso, sabe? E o inimigo ele começou a agir. Aí meu esposo começou a ser barrado, não deixaram ele entrar. O acesso do Matheus saía todos os dias. Aí eu parei e pensei assim, eu digo, meu Deus, será que isso é coisa do capeta? E eu disse assim, hoje eu não vou fazer. Fui deitar mais cedo, que eu ficava deitada lá, mesmo que o Matheus tivesse acordado, mas eu ficava deitada no berço com ele, que todas as vezes eu tava dormindo com ele no berço. Porque quando eu deitava na cadeira e ele acordava e não me via, ele chorava. E eu tava fazendo assim, o possível e o impossível pra ele não chorar. Eu não só fiz naqueles tempos não, eu faço sempre. O que eu puder fazer pra ele não chorar e eu ver que é pro bem dele, eu faço. Aí eu disse, hoje eu não vou orar, Senhor. Com elas, né? Eu fiz minha oração, que todos os dias fazia. Gente, eu falo pra vocês, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu nunca jejuei tanto na minha vida. Eu nunca fiz tanta promessa na minha vida igual eu fiz. Mas vocês creem que mesmo diante de tanta promessa, de tanta oração, de tanta leitura da Bíblia, de tudo, eu não tinha paz? Vocês creem numa coisa dessa? Não conseguia ter paz. Tinha muita dor no coração, tinha muito sofrimento, muito. Todas as pessoas que falavam comigo já é o choro, já é os prantos, assim, sabe? Porque pra mim tava tudo tão difícil, sabe? Tão longe de casa, longe dos meus pais, do meu esposo, dos meus amigos.
da igreja, pra mim foi muito difícil. E eu passei um dia sem fazer a meditação com as meninas, pois vocês creem que o acesso do Mateus não saiu. Eu digo, Deus, pô, é o capeta mesmo. Mas eu digo pro Senhor, eu vou continuar fazendo. E isso tudo chorando, viu? Eu dizendo a Deus, ó Senhor, mesmo que todos os dias o acesso dele saia, eu vou continuar pregando o teu evangelho. Eu vou continuar falando do teu amor para as pessoas, Senhor. Mesmo que isso leve a dor do meu filho. Porque o Senhor deu o seu filho para sofrer por nós. Porque eu não vou permitir que o meu filho tenha dor, mesmo isso me doendo muito, para não pregar o teu evangelho. Vou pregar, Senhor, vou continuar pregando. E isso foi o que eu comecei a fazer. E a médica falou assim que ele, provavelmente o Mateus ia precisar fazer uma cirurgia para tirar todas as águas, porque ele tava com dreno. Sim, depois que a gente foi para essa sala, ele colocou o dreno. E quando ele colocou o dreno, passou mais ou menos, eu acho uns 15 dias com o dreno. E saiu o líquido, só que não saiu quanto deveria sair pelos raios-x e ultrassons que eles tinham feito, sabe? Né, ultrassom não, é outro nome que eles falam, que coloca naquelas máquinas, sabe? Eu não tô lembrada o nome agora. Tomografia, creio que é uma coisa dessa. E depois que eles fizeram, né? Aí a médica chegou assim pra mim, ó, provavelmente vai ter que fazer a cirurgia. Aí eu fiquei logo assim. Aí contei pra mãe, pro meu esposo, contei pras pessoas, pedi oração, que se fosse a vontade de Deus. Tinha uma mulher lá que antes dela ir embora, ela teve alta, ela tava com o neto dela, e ela chegou assim pra mim, me abraçou antes de ir embora e falou assim, mas você pode ter certeza que ele não vai precisar de cirurgia, não. Aí eu falei, Deus sabe, eu falei assim, se for a vontade de Deus, mas isso com raiva, porque tinha uma mulher lá, que o filho dela, ele também tava com o mesmo problema do Mateus. E olha que ela é médica, né? Muitas pessoas, ela disse que muitas pessoas julgaram ela também. Hoje, como assim? Como assim? Médica? E o filho tá, não sei o quê. Ai, muito antigamente, gente. O povo não basta ver você morrendo, eles querem lhe jogar dentro do caixão. Infelizmente, ela disse que foi muito julgamento. Oxe, como assim? Ela disse que a funcionária dela, que é a babá do menino, também se sentiu culpada. Será que é porque eu deixei? Porque, tipo, você associa a água que tá no pulmão com a água que a criança toma banho. Mas a gente sabe que a água não transfere, não entra dentro do corpo, dentro do pulmão, por você tomar, não é? Pensa. Aí a babá do menino achava que foi porque ela deixava o menino tomar banho na piscina. E ela, como enfermeira, ela disse que não tinha nada a ver. A médica também até falou, olha, quando ele sair daqui, vida segue. Tem esse negócio de não ventilador, não banho, não. Só que, tipo assim, a gente fica meio cismada, né? A gente evita. Tá tomando banho 3 vezes por dia. Às vezes dá uma lavadinha assim, se caso sujar, porque a gente faz umas brincadeiras aqui de tinta, essas coisas. Aí lava a mão, ali tá mais sujinho, mas igual antigamente que a gente tomava horrores de banho, não tô mais pra evitar, sabe? Não que eu sei que não acontece, que não tem nada a ver. Mas você acha que fica por um tempo meio traumatizado, sabe? Com o que o povo fala, com tudo. E eu não gostei quando ela falou que ele não ia ter. Eu disse, a filha do... O filho da enfermeira fez, porque disseram que quem faz essa cirurgia, a recuperação era mais rápida. Só que chegou uma enfermeira lá e disse assim que tinha risco. Aí eu, como assim? Se era simples? Que a enfermeira disse, é uma cirurgia simples, rápida e tal. Aí ela disse assim, toda cirurgia, por mais simples que seja, tem um risco. Eu, opa. Aí quando a mulher falou e saiu, foi embora, a gente deu tchau e tal. Só que eu pedia muita oração e eu queria que ele fizesse essa cirurgia. Porque, olha, eu falo pra vocês, quando a gente tá no lugar daquele, tudo que a gente quer é ir embora. E muitas vezes, sabe o que eu dizia? Não, assim, eu passo aqui o tempo que for. O tempo que for. Teve uma vez, que foi quando a assistente social barrou a entrada do meu esposo, eu chorava como uma louca, porque, tipo assim, eu tava já agoniada, porque eu gosto de fazer faxina, sabe? Eu gosto de estar na minha casa. E lá eu não podia fazer nada. Teve um dia que eu tentei limpar lá com a menina, porque eu pedi de tanto implorar ela, e ela, assim, meio com vergonha de dizer não, deixou.
Oxe, ela levou uma reclamação e quase levou suspensão por minha causa. Depois ela foi lá falar. Aí eu nem podia fazer nada. Eu tinha que estar lá sem fazer nada. E pra mim isso é muito ruim. Eu fico desesperada quando eu não consigo fazer nada. Limpar um chão, lavar um prato, nada, eu gosto de fazer. Aí passou, né? Passou tudo isso. Eu vi que o inimigo ele estava agindo ali, estava querendo me amedrontar, mas não deu certo. Porque, meu Deus, ele é maior que todas as coisas. Tem um Deus que tudo pode. Tudo pode. E teve um certo dia que eu tava vendo ali que a minha paz não queria chegar. Não tava querendo chegar. E muitas vezes as médicas chegavam lá e não tava tendo melhora. O Matheus, ele não tava conseguindo se sentir melhor. Tipo assim, a feição dele tava um pouquinho melhor, mas dentro tinha muita água ainda. E isso para elas era preocupante. Ela chegava para mim e falava, isso é muito preocupante. E eu fiz uma oração a Deus. Depois da oração que eu fiz com meu pai, né, que eu já falei aqui que meu pai ele tem câncer, eu fiz uma oração muito difícil, assim. Mas essa foi uma das orações, depois dessa do meu pai, uma das mais difíceis que eu fiz, sério. Vocês não imaginam o tamanho da dor que eu senti em fazer isso. Quando a gente estávamos passando por tudo isso, eu lembrei de uma história da Bíblia que fala sobre Abraão. Abraão, pai da fé, né? Que Deus ele pediu para que ele sacrificasse o seu único filho. A gente sabe na história que Abraão tinha um filho, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. E eu parei e pensei assim, eu disse, meu Deus, Abraão teve tamanha fé, hoje em dia é considerado o pai da fé, mesmo depois de morto. Por ele, ali no coração de Abraão, ele matou o filho dele. Ele matou o filho dele. Mas mesmo assim, ele quis obedecer a Deus. Não que Deus ele estava me pedindo para eu matar meu filho, mas Deus ele estava me pedindo para me confiar. Há um tempo atrás, desde o tempo que o Mateus chegou na nossa vida, eu sempre dizia a Deus, Senhor, não deixa eu amar mais o Mateus do que a Ti. Eu tinha esse medo porque eu sempre quis muito ser mãe, sabe? Aí eu tinha esse medo de colocar meu filho na frente de Deus. Só que Deus ele nos conhece, Deus ele nos sonda. E ele sabia que eu amava mais a ele do que ao meu filho. E eu falei para Deus assim, eu disse, Senhor, independente, Pai, que meu filho ele sobreviva ou que ele morra, eu vou fazer um culto de ação de graça e agradecer ao Senhor por ter me feito mãe. E independente de qualquer coisa, Senhor, eu irei fazer esse culto de ação de graça. Eu irei agradecer ao Senhor pela vida do Mateus, pela vida que o Senhor permitiu ele estar do meu lado, por o Senhor ter me feito mãe, por o Senhor ter me feito forte, estar aqui, porque eu falo para vocês. A gente tem uma força assim extrema. Muitas vezes eu dormia fraca, rastejando no chão. E no outro dia eu acordava assim, revigorada. Não tem aquele verso que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Não tem verso mais certo do que esse. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida, Ele revigora a nossa força assim, ó, extraordinariamente. E foi o que aconteceu, né? Eu prometi a Deus que iria fazer o culto de ação de graça, independente de qualquer coisa. Porque eu falo pra vocês, pra mim ia ser bem difícil. Deus sabe, Deus sonda o nosso coração. Chegar aí, agradecer a Deus, Mateus ter morrido e tal. Ia ser muito difícil, mas eu iria fazer isso. Porque Deus me deu e só Deus pode tomar. Deus, ele me permitiu ser mãe. Então Deus, ele pode, Deus dá, Deus toma na hora que ele quer. Mas eu disse ao Senhor, Deus, jamais eu vou sair da tua presença. Jamais eu vou deixar de te servir, independente de qualquer coisa. E eu falo pra vocês que a partir desse momento foi tudo bem incrível, assim, sabe? Bem incrível. Eu comecei a sentir paz. Eu comecei a voltar a minha esperança, a minha fé. Eu comecei a acreditar que a gente iríamos sair dali. Eu comecei a acreditar que Deus ia fazer a vontade dele, não a minha. Porque até então, todos os dias, eu pedia a Deus, Senhor, cura o Mateus, cura, 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 cura.
E em nenhum momento eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é eterna, sabe? E quando Deus me deu essa paz, porque Deus, eu penso, sempre quando eu tô passando por aflição, eu gosto de ler o livro de Jó. Porque Jó, ele perdeu 10 filhos, entendeu? Deus, ele deu os 10 filhos pra Jó e Jó perdeu. Imagine você perder 10 filhos de uma vez, a dor. E tipo, Jó ali, ele continuou sendo fiel a Deus, sendo fiel, sendo fiel. E muitas vezes a gente pega passagem na Bíblia pra mostrar, fulano pecou, eu vou pecar, fulano fez errado, eu vou fazer. Gente, a palavra de Deus, ela vem pra nos mostrar o que a gente temos que fazer de certo, sabe? Por mais falhos e pecadores que somos, a gente temos que ver o que a gente pode fazer. Aqueles profetas fizeram o certo, vamos fazer o certo. Aqueles profetas erraram, vamos tentar não errar, né? A gente tem nossos erros. A gente precisa pegar os erros de outras pessoas, certo? E a partir desse tempo, os dias foram passando, eu fazendo a comunhão com as meninas, a gente orando, tudo indo bem. Apesar que todos os dias o acesso do Mateus saía, mas a gente estávamos bem. E sempre eu orava a Deus, Senhor, que seja o tempo necessário que a gente passe aqui, mas que seja feito tua vontade. Só que chegou um certo dia que eu tava muito querendo vir embora, porque eu tava agoniada já de estar ali, sabe? E eu falei pra Deus, Senhor, que seja a tua vontade, Senhor, mas nos tira logo daqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E eu falo pra vocês que foi bem rapidão, viu? Bem rapidão, graças a Deus, ao passar dos dias, o Mateus começou a sentir a melhora e ele sempre fazia exame. E ele ficou melhor e chegou um certo dia que a mulher chegou e falou assim pra mim, a enfermeira, não foi a médica, pode ser que hoje ele vai embora. Aí eu fiquei aflita, sabe? Você pede as coisas a Deus e depois você não tem maturidade pra assimilar tudo aquilo. E eu falei assim, meu Deus, falei pras meninas, meu Deus, como assim não fez a cirurgia? Porque eles já tinham dito que não ia precisar de cirurgia, sabe? Eles dissem, não, vai ficar no antibiótico, se caso necessário, no futuro faz. Aí ia ficar até 22 dias com antibiótico, mas parece que ele ficou 20 lá, né? Com antibiótico lá. E eu fiquei aflita e teve uma mulher lá que ela disse assim, mas você não confia em Deus, não? Se eles estão dando a alta, se eles forem dar alta, é porque é a vontade de Deus. Olha, às vezes a gente passa por cada coisa, né? A gente pede a Deus e o ser humano é triste, o ser humano é horrível. Eu sou um dos horríveis do mundo. Mas Deus tá aqui pra nos ajudar, né? A cada dia. E eu lembro que eu comecei a ficar muito nervosa, sabe? Era uma mistura de medo e felicidade, aquele monte de sensação, e eu, meu Deus do céu, e agora? E agora? E eu disse, não, Senhor, a oração que eu fiz, se ele for sair daqui é porque é a tua vontade. Aí depois, quando foi, eu acho que era meio-dia para 1 hora, aí chegou lá, médico, uns papel, a minha carta de euforia, eu disse. A nossa carta, né, que é a minha do Mateus. Aí, quando ela me deu assim, nossa, eu não esperei nada. Ela disse assim, ó, vai ligar, porque vai ligar pra lá, pra ele buscar. Eu digo, não, eu vou ligar pra um Uber e vou parar lá na Federal e de lá pego um carro pra Colônia. E eu não falei pra ninguém, eu falo pras meninas. Eu falo pra alguém, eu falo porque eu queria fazer surpresa, né? Que as pessoas acharam que a gente ia demorar mais tempo por lá, né? Hoje foi o que eu fiz, eu juntei tudo dentro da mala. A gente fez um grupo, né, das meninas que estavam lá. Aí elas começaram a tirar foto e postar no grupo. E eu lá arrumando que eu tinha levado, eu já tinha mandado meu esposo levar uma mala gigante, que praticamente tinha levado tudo. Muita roupa do Mateus, roupa pra mim, um monte de coisa. Tipo, tudo que fosse necessário, toda vez quando meu esposo tava indo, ele tava levando. E isso já tava uma malona gigante. Porque ele levou uma mala menor, aí depois eu digo, ó, não tá cabendo as coisas não. Porque é bom você colocar tudo num lugar só pra não ficar bem espalhado.
tinha essa malona e ainda tinha umas bolsinhas assim. Aí, quando ela deu a carta da alforria, né, o acesso do Matheus tinha saído de novo. Ele já ia ser furado, porque tinha que tomar de novo um antibiótico. Aí eu falei assim pra mulher, ele vai ter que dar o antibiótico dele antes dele ir. Aí ela disse, não, eu vou passar, você compra e fica dando a ele em casa. Com 15 dias eu voltei lá, aí fez de novo o raio-x. Aí sim, deixa eu contar por partes, né? Aí juntei tudo, chamei um Uber, pá, fui pra casa de manhã. Quando cheguei lá, quando eles me olham assim, olha o Matheus, não acreditaram, oxe, não sei o que, foi aquela felicidade. Aí manhã vai, eu digo, manhã, ligue pra Hélio, manhã, mande Hélio vir aqui. Só que manhã não falou que era eu e o Matheus que tava lá. Aí ele achou que o pai não tava passando mal, porque um dia antes não me contavam nada que acontecia aqui de mim. Eles já não contam. Eu estando aqui, ninguém, quando eu venho saber que aconteceu algo de ruim, ninguém quer saber mais. Aí ele pega a moto e pisa, chega lá. Quando chega lá, ele chega pensando que o pai não tava passando mal. Era eu, Matheus, faça isso não sei o que. Ele ficou todo nervoso. Aí a gente passou os 15 dias, depois de 15 dias foi eu e Hélio levar ele fez de novo o raio-x, aí deu uma diminuída bem significativa do que tava quando a gente estava lá, né? Que ele tava tomando antibiótico em casa agora. E depois, a gente com mais 15 dias, a gente foi de novo. E depois de 15 dias, a médica, Alex, você só precisava ir para casa mesmo. Aí ela já nos deu alta. Fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, muito, muito. Hoje em dia o Matheus está com 1 aninho e 4 anos. Eita, um aninho e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E em um pique só. E eu sou muito grata a Deus. Eu sempre digo, é bom a criança ser elétrica, sabe? Porque criança parada é criança doente. Ele bagunça tudo. Filha é isso, minha gente. Filha é pra... Quando ele tiver maiorzinho, eu vou ensinar ele a guardar os brinquedos dele. Mas ele não tá nesse tempo ainda. A gente tem que dar o tempo das crianças. Quando ele tiver maiorzinho, eu vou ensinar ele a guardar os brinquedinhos. Mas por enquanto é isso que a gente tem. Ele bagunça, a gente arruma. Ele bagunça, a gente arruma. Né? Mas esse é um sonho realizado. Sou muito, 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 muito grata a Deus. Por Deus ele ter me concedido, né, essa bênção, esse milagre novamente, que restaurou a saúde do Matheus. Deus sabe o quanto ele é importante para mim. Agradeço também a todos os meus amigos que sempre mandavam mensagem de conforto, sempre faziam ligação, sempre perguntavam pelo Matheus, por cada promessa que foi feita, por cada oração, por cada jejum, por cada pessoa que participou do culto de ação de graça, por cada pessoa que nos ajudou no louvor, na recepção, em tudo. Tudo, 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 tudo. Eu sou grata a Deus, sabe? Muito, muito, muito grata, porque Deus, ele é bom. Deus, ele é muito bom. Às vezes a gente não consegue entender a grandiosidade que Deus, ele tem na nossa vida, sabe? Mas Deus, ele é muito bom, muito bom. E Deus, ele só tem me abençoado. Provações, a gente sempre vamos passar. Dificuldade, tristezas. A gente estamos no mundo do pecado, sabe? E enquanto a gente estivermos aqui, a gente vamos passar por isso. Mas uma coisa que a gente nunca podemos esquecer é que a gente tem um Deus maravilhoso que tudo pode. Tudo pode. Deus, ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. E é esse Deus que deu seu filho para morrer por mim, miserável e pecadora, e também por você. É o mesmo Deus que quer nos salvar. É o mesmo Deus que nos ama assim incondicionalmente. Incondicionalmente. É isso aí. Saiu. Ele é muito bom, é muito especial. Deus, ele realizou um dos sonhos mais difíceis que eu achava que eu nunca iria conseguir, por mais que eu pedisse a Deus. Tem quando você pede sem aquela fé, porque a gente, ser humano, é triste, né? A gente costuma pedir e não acha que é merecedor. Eu sempre acho que não sou merecedora de nada, mas eu tenho um Deus que me dá além do que eu preciso, sabe? Que me dá além do que eu mereço, que cuida de mim, que cuida do meu filho, do meu esposo, dos meus pais, dos meus amigos,
de todas as pessoas da igreja, de todas as pessoas do mundo. É um Deus que quer nos salvar. E eu sou grata, muito grata, muito grata a Deus. Eu poderia passar aqui a vida toda só falando sobre como eu sou grata a Deus e não seria suficiente. Mas eu vou terminando por aqui. Eu creio que nesse vídeo eu consegui contar tudo. Vai ficar um pouquinho grande, mas eu consegui contar praticamente tudo o que aconteceu lá. Não na mesma essência, sabe? Porque também eu não quero trazer tanta dor, sabe? Porque eu falo pra vocês, foi muito doloroso tudo lá. Um dia eu quero que o Matheus ele possa ver esse vídeo. E mamãe, você é um vencedor, um guerreiro. Mamãe ama você muito. E eu passaria tudo de novo pra te ter do meu lado. Eu passaria tudo de novo pra você estar aqui feliz com a gente. Tudo. E existiam as pessoas que dizem assim, que agora eu sei o que é ser mãe, por eu ter passado por isso. E que bom, né? Que bom. Querer passar eu não queria não, mas eu passei e eu venci. E não importa o que você esteja passando, não importa a tribulação que você está vivendo, entrega nas mãos de Deus. Deus, ele tem o melhor para nossa vida. Às vezes a gente acha que não consegue carregar o fardo, mas pede a Deus, ele carrega por você. Ele te ajuda a vencer. Da mesma forma que Deus, ele ajudou tantas pessoas, que ele me ajudou meu filho, a gente passar por tanta dor, tanta tristeza, sabe? Ele vai ajudar também você. Então, um grande beijo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento. E algo que eu lembrei agora que eu tinha esquecido, sabe? Porque é tanta coisa, sabe? Do mesma forma que eu e meu esposo, a gente orávamos de 2 horas da madrugada, pedindo a Deus, clamando a Deus por um filho. Quando eu estava lá, a gente fazia a mesma coisa. A gente começava a orar de 2 horas da madrugada, pedindo a Deus a restauração do Matheus. E Deus, ele restaurou nosso filho e ele está aqui conosco, nos dando felicidade. Quando ele chegou, com um tempo, ele já começou a andar e nos faz feliz a cada dia. Tudo que o Matheus faz, para mim, é de grande felicidade. Ele é uma criança, assim, muito abençoada, muito iluminada por Deus. Ele é muito inteligente, muito. Tudo que você ensina ele, assim, ele já pega. Ele... É porque eu sou uma mãe coruja mesmo, sabe? Mas ele é muito inteligente, sério. Vocês vão ver, eu vou sempre estar postando um videozinho dele. Eu espero que Deus me ajude a conseguir estar gravando o vídeo, sabe? Porque desde esse tempo, apesar que já faz uns meses já, mas eu fiquei, eu acho, com uma dificuldade de querer gravar, sabe? Ficava com medo de estar querendo chorando direto. Porque depois o choro não foi de tristeza, de gratidão. Esse choro que hoje eu tenho é um choro de gratidão. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Muito grata. E que Deus nos abençoe. Deixe aí mensagens de onde vocês moram. Deixem pedidos de orações para que a gente possa orar por vocês. E deixem Deus fazer parte da vida de cada um de vocês. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.